Hoje é o primeiro episódio do podcast Para Quem Sou Eu? Um podcast que se dedica ao questionamento, à abertura para fala, para descobertas, para escuta, no sentido de tornar consciente o inconsciente. É um podcast atravessado pela psicanálise e por histórias de vida que vão ser inspiradoras, sem dúvida. E hoje eu tenho o enorme prazer de estar aqui com uma grande amiga, querida, com quem eu venho desenvolvendo, nós temos desenvolvido grandes projetos e colocado eles em prática, né, fazendo acontecer. Então, eu estou aqui hoje com Viviane Chaya, médica, especialista em luto, e a gente vai poder conversar um pouquinho a respeito do Para Quem Sou Eu. Então, Viviane, eu gostaria de abrir perguntando a você se você já se fez essa pergunta. Diretamente com essa frase, para quem sou eu, é uma frase que faz muito pensar, até pela constituição da pergunta, né? E não diretamente, mas falando profissionalmente, porque essa pergunta ela é para todas as dimensões, né? Assim, Verdade. Que a gente pensa. Para quem sou eu profissionalmente? Como você, porque eu quando surgi com essa pergunta, foi muito a partir do âmbito profissional. Tá. Eu observava, porque eu sempre tive essa questão muito do cuidar do outro, né? Do me doar, do cuidar, do fazer sem olhar a quem, enfim. Então, isso tem um pouco de altruísmo, né? De desejo de ajudar, etc. Mas também tem um pouquinho de controle, né? De querer controlar tudo, etc. e tal. Mas para além disso, na época, porque hoje eu já tenho isso mais elaborado, mas na época eu percebia muito isso na questão mesmo da atuação médica, de como os médicos, isso infelizmente se tornando muito frequente, o médico acredita que tem que fazer aquilo, né? Não é mais o ser médico, né? Eu digo que a medicina se tornou muito tecnicista, então deixa de ter um olhar integral para ter um olhar muito fragmentado, segmentado, e eu me questionava, né? Às vezes eu olhava para os profissionais da saúde e pensava assim, gente, para que esses profissionais, por que esses profissionais se formaram, né? Aí vem um pouco da coisa do servir ao outro, do ajudar ao outro, e parece que isso se perdeu um pouco, né, ao longo da história. E sabendo um pouco da história da sua vida como médica, né, que você viveu muitos anos na área mais administrativa, Isso. e você fez uma virada de chave. Como é que foi isso para você, né? Essa virada de chave, ela tem justamente com o início da parte pós-formatura. Né? Acaba todo aqueles 6 anos, e aí eu fiz fiz residência, né, num hospital privado do Rio de Janeiro, e eu me deparei, e é muito estranho, porque na formação, no internato, na emergência, não tinha acontecido o que eu senti. Me lembro claramente, todos os pacientes que a gente chama de iam ao óbito, não gosto dessa palavra porque eu acho que a gente tem que falar morte. Então, os pacientes que morriam me tocavam muito, porque eu não entendia. Eu falava assim, de tudo foi feito. Às vezes, independente da idade, né? Muitas vezes jovens, idosos, e eu saía correndo para chorar, escondida. Sim. A minha, sei lá, né, impotência, medo. Hoje eu compreendo, né? Medo, como assim não conseguir fazer alguma coisa? Alguma coisa. Inclusive, porque faz parte, é algo humano, nem é humano, é da vida, do ser vivo desse planeta, inerente à nossa existência, a morte. E, por acaso, fecha essa questão da clínica médica, medicina interna,
eu tenho uma oportunidade, eu fui convidada para trabalhar num plano de saúde, imagina? Naquela época, anos 90, com muita dificuldade financeira e tudo, né? Uma época muito ruim e difícil financeiramente. E era um salário, né? Então, falei, caramba, 4 horas. Falei, ótimo, eu consigo estruturar uma vida profissional médica enquanto eu tenho esse pequeno lastro financeiro ali. E aquilo de 4 horas tornaram-se 25 anos. E a morte, me afasto da morte, dessa morte. Você acredita que isso teve impacto direto nessa decisão? Hoje, compreendendo, sim. E aí, a vida, né, chega a 2016. E 2016, eu falo que eu cismei. Foi uma cisma de falar assim, vinha no meu pensamento, preciso estudar esse assunto que eu tenho tanto medo, da morte. Por que medo é esse? Já enlutada, né? 2 lutos importantes por morte e um luto importante por separação, né? Enfim. E aí, penso assim, eu preciso me aproximar desse assunto e quero estudar, eu quero me aprofundar e, a partir daí, quem sabe, ajudar pessoas que têm algo parecido com o que eu sinto, que é essa dúvida, esse não saber lidar. E era assim, de fugir mesmo, né? E você, durante esse tempo, entre, né, esse tempo que você trabalhou com o plano de saúde, esse momento em que você decide, de alguma maneira, a gente pode dizer, enfrentar ou entrar em contato novamente com essa situação e com foco de ajudar não só a si próprio, mas também ao outro, você fez algum tipo de terapia? Você teve algum encontro nessa forma, alguma busca para o autoconhecimento? Ou foi direto para... Não, que pergunta interessante, né? Então, eu começo através dos cursos. Isso desperta através dos cursos. Exatamente. Da elaboração dos meus lutos, eles começam através dos cursos. Depois vão para a sessão, né, de psicanálise. E acabei escolhendo a psicanálise porque, na realidade, eu pensava no luto, mas pensava na minha vida como um todo, nas minhas escolhas, né, na minha vida da infância, aquela coisa toda que é tão curiosidade com vontade de saber mais, do autoconhecimento, como a gente fala, né? E então eu pensei, eu não posso sair da gestão, porque os 10 últimos anos antes de 2019, né? Então, de 2009 a 2019, trabalhávamos juntas, nossa. Então, os 10 últimos anos em ambiente hospitalar, onde a morte era mais próxima, né? Diferente daquela época, lá nos anos 90, do plano de saúde, que aí a morte estava muito distante. E também as discussões daqueles óbito evitável, óbito inevitável, aquilo também era uma questão, sabe? Para você ver, angustiante. E, bom, e aí eu pensei, vou sair da gestão, qual é o meio que eu vou atender o paciente enlutado? Através da psiquiatria. Naquela altura, era inviável fazer residência, primeiro porque não tem nem vaga suficiente aqui no Rio de Janeiro. Então, eu procurei uma pós-graduação das poucas também que naquela época tinha. Aí eu fiz uma pós-graduação, eu gostei muito da pós-graduação, que me apaixonei pela psiquiatria do momento, a psiquiatria mais moderna, né? Sim. E comecei, então, em paralelo, os cursos sobre luto.
Então, enquanto eu fazia psiquiatria e fazia curso... E aí veio a pandemia, então me possibilitou cursos online, à distância. Então, foi assim... Maravilhoso, tenso, intenso, profundo, porque nisso uma mobilização muito importante, pessoal, intrapsíquica, porque essa formação na Espanha, a gente fazia um trabalho de reviver cenas. Sim. Porque a gente tem um trabalho interpessoal, que é esse da conversa. Esse é o curso de especialização. Esse é o da Espanha, da Alba Payás. Certo. Quer dizer, foi o último, né, curso que eu fiz, e que tem um trabalho dessa conversa imaginária, desse diálogo imaginário, e é um trabalho intrapsíquico, onde você e quem você perdeu, vocês, né, eu fiz um diálogo imaginário. Isso é muito profundo. E eu nunca tinha vivido isso em ambiente psicanalítico, né? Eu acho que eu nunca falei isso para você. Não. Nunca falei isso. Tá agora que me veio. E é uma abordagem, uma técnica que a gente pode falar assim, dificílima, porque você precisa ter uma conexão, eu acho, né? Com o seu paciente, confiança. Então, isso tem que ser construído. Não é na primeira sessão você já oferece para o paciente essa abordagem. Tem que criar um vínculo, ganhar confiança. Muito. Então, são muitas histórias, Patrícia. Acho que a gente vai precisar... Vou marcar. A gente está com o tempo esgotando, mas eu queria que você... Só para finalizar... Com certeza, por favor. Eu quero te agradecer. Imagina, um prazer enorme. Muito. Da nossa parceria. Né? Da nossa parceria. E de você acreditar, nós acreditarmos juntas... que a gente poderia fazer coisas diferentes, fora de um consultório, fora de um hospital, né? Com certeza. Inovador pra gente. Inovador, e a gente acho que não imaginaria isso, como as coisas foram se cruzando, né? Sim. Foram acontecendo e se construindo. Sim. Então é um dia hoje muito especial pra gente. Sim, emocionante. Muito emocionante. Eu também quero te agradecer muito por tanta abertura, né? Porque a gente vem a esses aí, talvez, últimos meses, botando pecinha, juntando quebra-cabeça para conseguir chegar hoje e gravar o nosso primeiro episódio de podcast. Quem já começou sabe. E que a gente possa perpetuar isso de muitas formas, aí, juntando as nossas psicanálise com a psiquiatria e o luto. Né? E acho que a gente tem muitas coisas boas para construir daqui para frente. Então, o agradecimento por estar aqui. E por todos os projetos que estamos envolvidas juntas. Isso, que ainda vai ter muita coisa pela frente. Muito obrigada. Obrigada a você. E eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui hoje com a gente. Esse é o primeiro episódio de muitos. E curtam, comentem, divulguem para aquelas pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com esse podcast. E até o próximo.